Meus irmãos, novamente a circular 246/2026, a circular mais esdrúxula que eu já vi na minha vida, sendo lida na Congregação Cristã no Brasil, foi lida novamente hoje, no dia 1º de março de 2026. E essa circular revela a cúpula do Brás e a Congregação Cristã no Brasil em pleno desespero, partindo para a mentira e as difamações descarada. Só para você ter uma ideia, gente, a mentira é tão cabeluda, tão descarada. Sabe aqueles vídeos que nós analisamos aqui, que colocamos aqui o vídeo deles aqui do lado, igual eu estou fazendo agora, aqui ó, igual eu estou fazendo agora, eles tiveram a cara de pau de dizer que isso aqui é deepfake. Meu Deus, eu nunca imaginei que a congregação desceria a um nível tão baixo como esse. Ou seja, a cúpula do Brás perdeu completamente a condição moral para falar qualquer coisa sobre honestidade, verdade, seriedade, justiça, qualquer coisa. Porque o nível que eles desceram, essa circular, é simplesmente um ato imoral praticado pela cúpula do Brás. De tão vergonhosa que ela é e mentirosa. Olha, irmão, sinto muito ter que fazer uma declaração tão, drástica como essa, mas é a realidade e é a verdade. E por que a CCB está nesse ato de desespero? Presta atenção. Use o seu neurônio, por favor. Ela faz diversas denúncias pesadas. Você já imaginou se a gente tivesse construído as falas dos anciões, que não fosse eles, que nós tivéssemos construído o tamanho do processo que isso não ia dar em cima de nós? Suponhamos que a fala desse mesmo ancião, Hélio Bianco, mentindo para o povo que a coleta é santa e faz parte da salvação, se isso fosse mentira, se fosse um ato criado por nós, você já imaginou o problemão que isso ia dar? Tem mais. Esse vídeo que eu coloquei no ar, eu fui processado por ele. Eu fui processado pelo Hélio Bianco por conta desse vídeo. E o vídeo é tão verdadeiro que ele não questionou a veracidade do vídeo. Ele não questionou a veracidade. Mas coisas que eu falei lá, que ele se sentiu ofendido e na verdade não houve ofensa alguma. Não houve ofensa alguma a ponto de perdeu em primeira instância, perdeu em segunda instância e já está perdendo na terceira instância. Ou seja, diversos juízes, procuradores e desembargadores decidindo contra o processo do Hélio Bianco. Agora você está entendendo o nível de descaramento destes homens, a que ponto eles chegaram mentindo para vocês, irmão. Eles não estão mentindo para nós, eles estão mentindo para toda a congregação cristã no Brasil. Bem, eu vou soltar esse vídeo que não tem só isso, tá? Tem outras coisas absurdas, tá? Como a petição de dinheiro que ele vai fazer agora, com mais difamação, e aí a gente vai rebater essas coisas, e depois ele vai entrar nessa parte da circular 246/2026. Bom, então vamos à análise. Eu vou soltar esse vídeo aqui que eles dizem que é deepfake, ok? Mas lá no vídeo, e eu já venho fazendo isso em vários vídeos, está lá, ó, a data, o horário. É só você ir lá conferir no vídeo do culto, no próprio canal deles. Como todas as análises que eu já fiz aqui, nenhuma delas eu deixei de colocar a data em que ocorreu a pregação. É só você entrar aí e colocar Congregação Cristã no Brasil, culto, data tal, quando você vê um vídeo meu, e você vai achar a pregação original deles, enquanto está online, porque logo logo eles tiram do ar também, para esconder a sujeira que eles deixaram para trás. Vamos lá? Vamos ouvir aqui, irmãos, né? E aí eu vou fazer as minhas anúncios e também leitura de circular, ou duas circulares, para a nossa Irmandade. Então, a primeira delas, irmãos, a respeito de que neste mês de março, hoje é o dia 1º, já há anos
Deus tem preparado que no Brasil inteiro seja feita uma arrecadação, não é uma coleta que contabiliza para o Brasil, mas que consigna, é uma arrecadação que fica consignada para o exterior, nações da África, aqui da América Latina, também, irmãos, de outras nações onde tem muita pobreza, e Deus tem preparado valores que Deus prepara no meio da Irmandade, e há um grupo, um departamento apropriado com servos de Deus, anciãos, diáconos, administradores, que na guia de Deus e de acordo com os pedidos, as necessidades, enviam aquilo que Deus prepara para a obra da piedade, para atendimento dos nossos irmãos, e também construção de pequenas casas de orações em vários países da África e aqui da América Latina também. Então, vai ser feito nesse mês de março, no final, tem aqui os dias certos, que são os dias 28, 29 e 30 de março, são os 3 últimos dias do mês. Todo oferta, coleta que entrar, será para atender o exterior. Então diz aqui, irmãos, a arrecadação para atendimento às necessidades das congregações cristãs no exterior. Bom, irmão, é estranho, né? Porque a gente viu coleta para comprar terreno em Roma, que a gente não sabe nem que pé que tá isso, se construíram, se não, né? Mas os lugares que realmente tinham necessidades, eu não vi nada sobre atendimento. A congregação, ela usa aquela ideia do que sua mão direita fez, a esquerda não fique sabendo, para esconder o que deveria ter sido feito com essas coletas. Entenda uma coisa, eu vou te explicar. Essa passagem bíblica, ela está se referindo a você como um indivíduo, para você não se aparecer. Ou seja, o dinheiro é seu? É. Então você não precisa prestar conta a ninguém. Precisa? Não. Então o que você fizer, faça para que não seja tocada a trombeta a você. Isso não se aplica a uma instituição que pede dinheiro para todo mundo. Ou seja, vai nos cultos, mais de 20 mil templos, pedir dinheiro. Eu vou explicar para você por quê. Por que não se aplica a eles? Porque eles estão pedindo dinheiro para as pessoas. Então eles têm que prestar conta. Você está entendendo, irmão? Esse negócio do que sua mão direita fez, a esquerda não fique sabendo, é para você como um indivíduo, não para a instituição. Então a instituição deveria vir a público e dizer para as pessoas: olha, sabe aquela coleta a nível exterior que a gente arrecadou com vocês? Pois é, nós conseguimos arrecadar valor X e nós usamos nesse mês, gastamos aqui na Venezuela, a gente gastou ali na África tanto, a gente gastou lá na Síria tanto. Isso aí é o mínimo que se espera de transparência. Mas a congregação faz? Não. Ela se esconde atrás desse versículo bíblico que, na verdade, nem cabe a ela. É um versículo, é uma orientação de Jesus individual para o discípulo em si. Eu falo isso porque na época da Síria, o povo estava passando necessidade e fome. Gente, só Deus ali. Mandaram lá um trocadinho depois de muito tempo depois, que não foi suficiente, e ainda excluíram toda a igreja do relatório. Será, é uma pergunta, que por não ter esse peso com aquele povo, para não ter o fardo com o povo, resolveu excluir a igreja toda? Porque aqui no Brasil é assim, irmão, se um cooperador tem divergência com o ministério, ele exclui o cooperador e coloca outro e toca o barco. Lá na Síria, eles eliminaram, foi cooperador com a igreja, com tudo. Mas vamos ouvir aqui, ó. Vamos ouvir a leitura desse aviso, desse comunicado, pedindo dinheiro para ajudar os países exteriores. Caros irmãos, a paz de Deus. Conforme deliberação ministerial e calendário anual de coletas específicas de 2026, lembramos que nos dias 28, 29 e 30 de março de 2026, todo o valor recebido será contabilizado e destinado à arrecadação para atendimento às necessidades das congregações cristãs no exterior. A participação nessa arrecadação poderá ser por intermédio de transferência bancária, de cartão de débito, IGs ou nas caixas coletoras das casas de oração. Olha, se receber pedindo oferta, pode ser no Pix, caixa colhedora, até mesmo através de transferência bancária ou cartão de débito. Ó, tem maquininha na CCB. Então quer dizer que o crítico que está aqui não pode pedir Pix para me ajudar, principalmente aqui a me defender da congregação Cristã no Brasil. Mas os seus anciões podem pedir Pix.
É sério isso, seus caras de pau? Hã? Mais de 22 mil igrejas lendo essa circular, pedindo dinheiro para o povo. Aí eles pegam esse dinheiro que o povo doou para comprar comida para o pobre, desvia para pagar custas processuais. Aí pode. Pode, mas o Josafá que está aqui, que sozinho eu não tenho condição de enfrentar uma instituição bilionária. Tem? Não tem. Mas eu fiz algo errado? Eu estou aqui praticando... Não estou. Porque tem várias decisões aí a meu favor, mostrando que as denúncias que a CCB faz são falsas, são enganosas, que elas não procedem, por isso perde. Mesmo assim, eles continuam atacando. Aí eu não posso pedir, né, querido? Agora a sua igreja pedir Pix. Acabou de falar do Pix aqui, ó. Né? CCB Pix. CCB Pix. A CCB pode pedir Pix. A CCB pode até usar a maquininha, né, para passar no débito. Olha aí, gente, no débito, gente. E quando a CCB falava mal das outras igrejas, hein? Olha lá, igualzinho. E a caixa coletora, que essa aí não vai acabar nunca, né? Vamos lá, vamos ver o restante. Nas casas de oração, tem instruções para todas as modalidades para essa contribuição. Lembramos ainda que essa arrecadação será feita em todas as casas de oração do Brasil. Essa arrecadação será feita em todas as casas de oração do Brasil. Fez questão de falar, né? Que tem que ser lida e feita em todas. Mais de 22 mil templos para fora. Deve estar nos 23 mil, sei lá quantos mil, pedindo dinheiro desenfreadamente. Transparência? Zero. Não tem transparência. Mas vamos ver o restante. Não importa, mas lá são tão pequenos, tão pobrezinhos. Tá bem, irmão, vai ser falado. Cada um contribui segundo o que puder, o que puser no seu coração. Não importa. Enfim, irmão, o importante é que em todas as casas de oração tenham esta oportunidade. Desde já agradecemos o empenho da Caridade em atender a solicitação do Conselho Ministerial do Brasil. Vossos irmãos em Cristo, os anciãos e os diáconos mais antigos do Brasil. Um outro assunto, irmãos, é a respeito aqui no Brasil do que ocorreu nesses poucos dias passados, no estado de Minas Gerais, em várias localidades, mas principalmente na região de Ubá e Juiz de Fora. Gente, fica vendo o que ele vai falar na leitura dessa outra circular. Sobre as enchentes, calamidades, tal, blá. Quando chega no dinheiro, porque tudo isso, gente, envolve dinheiro, tá? É dinheiro. E aí, você vai ver, né, o meu posicionamento. Vamos ver. Lembramos à Irmandade e aos que nos ouvem que nossos irmãos diáconos estão acompanhando a situação calamitosa provocada pelas chuvas nos municípios mineiros de Ubá e Juiz de Fora e outras localidades que foram atingidas. E em ação conjunta dos diáconos, tanto aqui de São Paulo, outros estados, e os do estado de Minas Gerais, estão cuidando das famílias atingidas e providenciando tudo para a assistência necessária. Portanto, a Irmandade tenha cuidado com algum espertalhão. Toda vez, irmão, aconteceu na Síria, aconteceu na África, e quando houve calamidade, guerra, problema, espertalhões publicavam em grupos de WhatsApp, dando a conta bancária dele. Mandam aqui que é para atender a calamidade. E não é verdade. Então a Irmandade tem essa prudência. Não faça um depósito numa conta que não sabemos nem quem é a pessoa que está pedindo. Aqui cabe uma observação. Irmãos, o que significa espertalhão para vocês da CCB, os anciões? Espertalhão, por acaso, seria pessoas que pedem dinheiro dizendo que vai mandar para aquele lugar que está necessitado e desvia o dinheiro no meio do caminho? Será que é isso? Porque eu lembro nessa época da Síria, eu não sei se está falando de mim aí, que eles não falam o nome, né? Eles só dão indiretas. Na época da Síria, irmão, que aquele povo estava passando fome, eu fiz no meu canal coletas. A gente mandou por 3 meses, 4 meses ou 5 meses, eu não lembro, seguido, né? Coletas para aquela região de 4 a 7 mil reais. A gente estava mandando para aquele lugar, as coletas, todos os meses, para ajudar eles lá a comerem. Eles estavam com fome. E o Gerge ajudou bastante gente, comprou isso, comprou aquilo para aquele, comprou aquilo para aquele outro. Ele fez lá, né, ajudando as pessoas ali a conseguirem se manter, né? E a gente fez e mandamos cada centavo. Eu prestei conta aqui na época de tudo. Tem vídeo meu no canal, né? Eu bati a print da conta bancária do total arrecadado e depois print do Pix enviado para a Síria. Ou seja, a gente mandou até o último centavo. Enquanto a CCB não fez nada por eles, bom, pelo menos até onde a gente sabe, e a gente mandava dinheiro para lá.
Agora, quando a CCB está falando aqui, cuidado com os espertalhões, e sim, gente, tem gente esperta por aí, né? Mas quando ele fala da Síria, porque a Síria eu sou um dos canais que ajudou, eu acho que o Bruno de Edrix na época também, ele tentou dar uma ajuda ali, né? Então, quando ele fala isso, aí me acende um alerta aqui. Irmão, a Congregação Cristã no Brasil pediu ajuda para o Rio Grande do Sul. Ela falou que ia mandar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Eles passaram na frente da circular oficial do Rio Grande do Sul, criaram a circular deles, ou seja, anularam a outra, para que o dinheiro viesse para São Paulo. E pediram dinheiro dizendo que ia ajudar o Rio Grande do Sul. Mas até hoje, a gente não sabe quanto que eles arrecadaram e a gente nem sabe ao certo se mandaram o dinheiro para lá. Isso não configura espertalhão, segundo a tese de vocês? Tomem cuidado com espertalhões que pedem dinheiro e tal, que significa desvio de dinheiro da finalidade, não é? Para quem está me acompanhando agora, gente, na época, eu ajudei a divulgar até a circular que era do Rio Grande do Sul, que era da própria administração do Rio Grande do Sul. A Congregação Cristã passou na frente, criou uma circular nova com o Pix de São Paulo, e a necessidade era no Rio Grande do Sul. Criou um Pix novo para que o dinheiro viesse para São Paulo. Já faziam 3 meses da coleta correndo, até que o ancião presidente na época, Marsola, falou que não, nós já ajudamos eles lá, mas ainda não enviamos o dinheiro. Ele falou isso. Eu fiz um vídeo na época. Não, ele já tá tudo bem lá, irmão, já estão tudo supridos. Nós ainda não mandamos dinheiro, mas, ou seja, o que ele quis dizer, o Marsola? Que o povão mesmo, eles se ajuntaram, montaram carretas, caminhões, é o povo, não era a instituição, era o povo. Eles mandaram coisa para lá. Mas o dinheiro que o povo deu, enviando na conta da Congregação Cristã no Brasil, ainda não tinha mandado 1 centavo para lá. Nem 1 centavo. E isso foi a minha indignação. E segundo informações que recebi do próprio Rio Grande do Sul, o valor que chegou lá, depois que o Marsola ele disse isso e a gente cobrou, o valor que chegou lá foi pífio. O que leva a gente a desconfiar que não mandaram o dinheiro todo para lá. Aliás, muita parte do dinheiro não foi. Isso não seria espertalhões? Porque se a regra de vocês é espertalhões são aqueles que não mandam todo o dinheiro, pois bem, deveria ficar mais atento com vocês. Vamos seguir aqui, ó. Vamos ver. O ministério é organizado. A obra de Deus está preparada, assim, no sentido dessa organização de comunicação entre os diáconos mais antigos aqui em São Paulo e onde, como aconteceu no Rio Grande do Sul, também em Santa Catarina, outra ocasião no Rio de Janeiro e agora Minas, irmão. Então a Irmandade contribua na coleta. Quanto ao envio e o atendimento, Deus preparou, irmão, o Ministério da Piedade. Então é isto, e aqui há um agradecimento e esse alerta dos diáconos e anciãos mais antigos. Irmãos, agora vai vir a circular. Essa circular é uma. Eu tenho dó dos CCBanos, porque essa circular está envergonhando todo mundo que está aí dentro. Todas as pessoas. Eu tenho absoluta certeza, a maioria do povo é um povo inteligente. Os CCBanos sabem o que estão fazendo. E eles sabem que a circular é uma baita de uma mentira. É um tiro, ou seja, o Ministério da CB perdeu completamente a vergonha. Eles não têm nenhum receio mais de mentir. E não é mentira em um discurso, gente. A mentira está documentada num papel. É óbvio que isso no futuro, posteriormente, gente, vai entrar nos anais, né, da história da Congregação Cristã no Brasil como uma grande mancha na congregação. O sujeito que escreveu essa circular, ele acabou de cravar na história da CCB uma grande mancha que representa muita coisa, desde a incompetência dos anciões presidenciáveis que não conseguiram resolver o problema da crítica, e é óbvio que o problema seria corrigir a correção correta, a verdadeira correção, pedir perdão, teriam que renunciar, porque todos que estão aí estão manchados ainda com a culpa do que fizeram com José Nicolau. As presidências que estão aí e que estavam, elas são posteriores ou sequência
da presidência de Jorge Cury, portanto, estão todos manchados. Né? Deveriam destituir todos e fazer uma eleição para colocar o verdadeiro ancião mais velho, conforme rege lá o estatuto. Nem sei se está mais no estatuto, a ideia do mais velho deveria assumir a presidência. Mas vamos ver agora essa circular, gente. Essa circular é simplesmente escabrosa. É triste, mas vamos ver. Um outro assunto que é do conhecimento já da grande maioria da Irmandade. Mas nós não cessamos de alertar, irmão, sobre redes sociais e pessoas que denigrem servos, denigrem a congregação pelo prazer de criticar. Porque se eles tivessem amor na obra aqui e alertar de alguma coisa errada em algum lugar, que pode haver, irmão. Infelizmente, o ser humano tem ainda consigo a carnalidade, que a cada dia nós temos que pedir a Deus que nos torne mais espirituais. Mas tem pessoas que a carne o guia, pode fazer alguma coisa errada, seja na área administrativa, seja um irmão que tem ministério e na verdade ele está num erro, seja o tipo de erro que for, irmãos, quem avisar, o ministério toma providência. Tem um provérbio que diz, quem avisa, amigo é. Aí ele está tentando dizer que qualquer erro que for feita a denúncia, eles vão corrigir e tal. E isso é tudo conversa furada, é balela, porque a gente não está denunciando aqui erro pessoal de ninguém, mas a gente está denunciando o erro do sistema. Aí eles não admitem. Eles não engolem. De jeito nenhum. Como a gente já apontou aqui, gente, várias coisas. Desde a pregação deles, a bibliomancia, a falta do estudo bíblico, o ataque que eles estão fazendo ao próprio estudo bíblico. E essa circular. Essa circular, gente, é produto deles. Desse senhor que está falando e dos outros que fazem a parte da cúpula. Essa circular mentindo para o povo. Enganando o povo. A circular está enganando a congregação cristã no Brasil inteira. Vocês estão mentindo para o povo. Dizendo que essas análises que a gente tem aqui, ó, que eu sempre fiz, é deepfake. Como que é deepfake se vocês já tentaram derrubar os nossos vídeos diversas vezes com denúncias no YouTube dizendo que o vídeo é de vocês? Como que agora virou deepfake? Como que vocês entraram com ação na justiça com esses mesmos vídeos que estão aí e nunca alegaram que era deepfake? Gente, que vergonha, rapaz. Olha, congregação cristã no Brasil, eu nunca pensei, gente, que desceria a um nível tão baixo como esse. É sério que eu tô falando pra vocês. Isso aqui já não é nem mais a crítica teológica, nada. Eu tô com vergonha. Eu estive nessa igreja. Pelo menos eu, quando eu criticava a igreja, há um tempo atrás, eu falava, mas pelo menos eles, né, eles podem ser os anciões que não conhecem muito a Bíblia, mas estão ali, eles são honestos, são sinceros, são corretos. Mas agora, gente, a gente poder falar, vocês estão mentindo na circular. E falar isso com a prova, o documento que está na mão desse homem é a própria prova disso. Que vocês caíram, vocês não têm noção que existe um julgamento, mas é o julgamento moral do povo. O próprio povo, dentro da sua mente, na sua consciência, no seu senso crítico, agora eles estão fazendo um julgamento. Meu Deus, é a derrota da CCB, rapaz. Sabe quem vai continuar apoiando esses homens? Sabe quem vai continuar como é que fala? Ofertando nesse... É o fanático absoluto. É aquele fanático que não se importa com Bíblia nem com a verdade. Porque a outra parte, e eu acho que a maior parte, ele é da CCB, mas ele ainda tem compromisso com a verdade. Ele ainda tem a Bíblia como a sua regra de fé e conduta. Essas pessoas, aos poucos, vão começando a se desligar da CCB. Se desligar em seus compromissos, moralmente, até mesmo socialmente. Pode observar que já tem muitos aí que já não estão querendo fazer mais coisas que faziam antes, limpar a igreja, fazer visita com esse grupo, com aquele grupo ali, já não querem estar mais... Esse povo, aos poucos, estão se desligando porque a cúpula da CCB está causando isso. Vamos ver. Se alguém avisar que em tal lugar ocorreu falha, fraude, qualquer tipo de coisa assim, o Ministério sempre tomou, está tomando e continuará tomando medida para sanear qualquer tipo de irregularidade que houver na obra. Mas aonde que vai fazer essa denúncia, irmão? Eles falam isso, mas a CCB não tem nenhum canal, não tem nenhuma regra, um conselho de ética. Ela não tem um conselho de ética, ou seja, onde vai ter uma regra para fazer julgamento. E tem um lugar que você faz a denúncia. Isso é falso que esse homem está falando. Não tem nenhum lugar. Você tem que denunciar. Para quem? Para as próprias pessoas que estão infringindo a regra. Porque é o ministério. É o ministério local, é o ministério regional.
Meu Deus do céu, como assim? Se eu preciso denunciar o ministério, em quem eu vou? Vou no ministério. Pô, ajudou demais, hein? Me ajudou. É a mesma coisa que tivesse um policial corrupto na sociedade, aí você liga para a polícia para poder denunciar. Quem atende? O policial corrupto. Estou dando um exemplo, tá? Vamos ouvir. Mas os que criticam com crítica destrutiva, só mesmo para ter aí audiência, quem assiste, para que eles sejam monetizados, irmãos, então isto não são amigos, não estão avisando, estão denegrindo de uma forma gratuita e desnecessária. Então a nossa Irmandade aqui é a instrução. Aí, gente, eles não têm argumento. Eles dizem que a crítica é destrutiva, que está aí só para atacar eles, só para monetizar. Bom, em primeiro lugar, isso não é resposta para o povo. Vamos partir do pressuposto que isso fosse verdade? Vamos. Só para mostrar que isso não ajuda em nada a eles. Vamos supor que a gente estivesse aqui só para atacá-los, ou só para ganhar dinheiro, ou todas essas acusações. Vamos supor que seja isso. A intenção que me faz estar aqui, o que me motiva a estar aqui, vai anular, por acaso, as heresias que vocês falam? Não, não vai, continua. Foi a minha intenção, é a minha monetização que fez o Hélio Branco enganar o povo dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação? Não, não foi. Por acaso fui eu? Ou foi a monetização do meu canal que fez o então ancião presidente dizer que Jesus morreu, mas não entrou no céu? Não, não foi. Por acaso foi a minha monetização ou o meu desejo de denegrir a igreja? Na suposição deles, né? É quem fez o ancião Salvador Bueno dizer que Jesus Cristo, a morte dele só foi a entrada do céu? Não. Você prestou atenção que não importa a motivação do crítico, o que importa é o que ele está dizendo, se é verdade ou não. Agora você está entendendo, irmão, você que está me ouvindo agora, que eles ficam fazendo ataque à nossa conduta com ilações. Isso são ilações, eles não têm prova nenhuma, são coisas que brotam na cabeça deles, simplesmente para tentar queimar a nossa reputação, porque eles não conseguem responder à crítica. Ou seja, eles não conseguem rebater o que a gente está falando. E sabe por que eles não conseguem? Porque o que a gente diz aqui é a mais pura verdade. E por isso, eles estão nessa saia justa que está aí agora. Falta de coragem para pedir perdão para o povo de todas as coisas erradas que fizeram e que nós já cansamos de apontar aqui. Eles não têm essa coragem, são soberbos e orgulhosos, e eles vão, gente, até o final e vão estar lá no juízo com o coração carregado de soberba, porque isso aí, irmão, já está essa soberba toda e esse orgulho já está a um passo da ruína. Vamos ouvir o restante. É bem claro, irmãos, do Ministério para a Irmandade e ao Ministério todo da obra. Aconselhamos a cada Irmandade a não repassar e nem assistir vídeos e ou áudios de publicações veiculadas na internet que se dedicam em atacar a imagem da... Irmão, eu vou pular essa leitura, como eu já analisei a leitura, eu já li, né? Então acho que a gente não está muito interessado em ouvir. Eu vou por um ponto onde ele fez outro comentário, ok? Então eu vou fazer o meu comentário em cima do comentário que ele fez, certo? Então, vamos lá. Agora vai vir o ponto, irmão, da mentira mais deslavada que eu nunca vi igual da congregação que está no Brasil. É a hora que ele vai ler a parte e ele vai fazer um comentário sobre a tal deepfake. Ou seja, eles estão querendo dizer para o povo que esse vídeo que está passando aqui agora do lado aqui, ó, foi criado por nós, foi inventado, que não é eles que estão falando. Se referindo aos outros vídeos antigos. Ou seja, ele está querendo dizer que aquela imagem dele que tem aqui nos canais, onde ele fala que a coleta é santa e faz parte da salvação, não é ele, aquilo é o deepfake. Vale lembrar que esses recortes, a maioria deles, foram feitos na época em que nem inteligência artificial existia. Mas eles estão dizendo que é deepfake. Olha, gente, eu vou até evitar, né, colocar qualquer adjetivo. Vamos ouvir ele ler.
Sim, aconselhamos redobrar a atenção com o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, chamada de IA, no caso do português, ou a AI, não é? No caso da língua inglesa, para criar vídeos falsos, conhecidos como deepfakes, que estimulam a imagem e a voz de pessoas reais, criando falas que nunca existiram, inclusive... Criando falas que nunca existiram. Não, eu nunca vi nenhum vídeo aqui de um crítico criando uma fala de um ancião que não existe. Não tem isso. É mentira desses homens. Vamos ver. Na transmissão dos cultos online, realizada aos domingos, como agora, e também às quartas-feiras às 15 horas, a partir do salão de culto da congregação do Brás. Quando apresentam uma tela pretensamente do culto, eles mostram aqui a congregação e mostram a minha foto. Olha lá. Eles mostram uma tela pretensamente do culto. Aí ele fala, eles mostram aqui a congregação, aí eles mostram a minha foto. Ele está querendo dizer que é falso aquilo que está falando ali, ó. Mas colocam palavras com a minha voz que nunca falei, ou se falei foi num outro contexto, num outro ambiente, para uma outra plateia que estava ouvindo. É maldade, irmão, maldade pura, e existe isso. Então... Maldade é a mentira descarada que vocês estão fazendo. Vocês estão na cara dura usando a mentira para tentar esconder a verdade. Se não é o diabo que está colocando isso na mente de vocês e no coração de vocês, eu não sei mais quem está fazendo isso. Gente, presta atenção. Os anciões, que é os líderes da DCB, perderam completamente a compostura. Eles estão usando a mentira descarada para esconder a verdade. Quem vocês acham que está atuando por trás deles? Quem vocês acham que colocou isso no coração desses homens para escrever isso aí? Você acha que o Espírito Santo não advertiu esses homens para não fazer isso? O Espírito Santo está vendo que eles estão produzindo um documento e que esse documento vai ser lido para mais de 2 milhões de pessoas. Você acha que o Espírito Santo não repreendeu? Mas se esse documento chegou à tribuna, é porque eles endureceram o coração, não deram ouvidos ao Espírito de Deus. Por quê? Porque já estão sob o controle do maligno. É simples assim. Vamos ouvir aqui, ó. Então, vejam que essa inteligência artificial, claro que tem coisas boas, como normalmente as coisas têm os dois lados, mas tem muita maldade. Então, eles criticam a palavra que foi pregada, os cultos já ocorridos. Então, tá vendo? É os vídeos que criticam a palavra que foi pregada, vídeos que já foram passados. É óbvio que o vídeo que a gente vai analisar já foi passado, não tem como fazer análise de um vídeo do futuro, né? Eu não sou Deus para ir lá no futuro. Anteriormente, e o objetivo direto é o de criar arquivos para monetização, ganho financeiro. Portanto, diante de vídeos sensacionais... Só isso. Só ganho financeiro, ou seja, não tem utilidade nenhuma. A gente não está falando verdade nenhuma, a gente não está apontando o que vocês estão fazendo de errado, a gente não está pregando evangelho, nada. Só consegue enxergar isso. Só isso. Gente, é óbvio que esse é o argumento do fanático que está tentando defender a seita dele. Ou seja, ele ignora todas as verdades, cria uma narrativa, porque isso aqui é uma narrativa, e quando eles apelam para uma narrativa que precisaram criar, é porque não existe um conteúdo verdadeiro para eles usarem em defesa deles. Então o que eles têm que fazer? Inventar, mentir. Rapaz, vocês vão deixar essa turma aí, esses auxiliares dos anciões, falar essas asneiras, produzir esses documentos esdrúxulos? Meu Deus, isso parece um documento de uma instituição séria? É óbvio que não. A circular está carregada de sentimentos de ódio. De ódio, porque ela está mentindo, ela está fazendo ilações, ela está difamando, ela está tentando manchar a reputação dos críticos, né? Ou seja, assassinando a sua reputação. Você acha que uma instituição séria faria isso? Vamos soltar. A prudência e a verificação dos fatos são indispensáveis. Diante do exposto, a congregação cristã no Brasil reafirma seu compromisso com a verdade e esclarece que não compactua, não concorda, não aceita a disseminação de calúnias e desinformações digitais, práticas estas alheias à doutrina e à ordem. Mas também os canais legítimos para tratar de condutas ou dúvidas permanecem sendo o contato direto com o ministério local ou regional. Meu Deus, como é que você vai denunciar o ministério para o próprio ministério? Não faz nenhum sentido isso, coitado. Meu Deus do céu. E eles acham isso bonito. Eles falam como se isso fosse resolvido.
Meu Deus do céu, chega a ser piada isso aí. Vamos ouvir. A igreja mantém suas portas abertas para ouvir. Se tem alguma denúncia que tem que ser cuidada, a congregação irá ouvir, irá apurar e com justiça e com imparcialidade, qualquer situação que exigir uma correção será feita. Você que vai corrigir com imparcialidade. Irmão, a própria cúpula da CCB está metida em coisas erradas. Como assim? A cúpula da CCB derrubou um ancião presidente, José Nicolau. Ou seja, gente, você vai denunciar quem para quem aí? Agora mesmo, o Marsola, agora pode ser que ele esteja enfermo, mas ele não estava na época, né? Deram um conselho para ele dar uma afastadinha por um tempinho lá, depois ele voltava e mentiram. Não receberam mais ele na cúpula. Então você vai denunciar quem para quem? Quem para quem aí, meu Deus do céu? Sempre à luz da palavra de Deus. Conselho dos anciãos mais antigos. Perdoa, que é um pouco extensa, irmãos, mas necessária. Deus seja... Bom, aqui acabou a leitura da circular e eu vou tentar dar os meus apontamentos dessa circular mais uma vez. E eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Primeiro ponto que eu tenho que abordar e falar para vocês. Essa circular não passa de uma tentativa desesperada do Braz de tentar calar a verdade e, pior, usando a mentira. E essa circular é um atestado da incompetência dos anciões da Congregação Cristã no Brasil. E pior de tudo, eles mentem para você, para manipular você, para tentar usar você para fazer o serviço sujo que eles não conseguiram fazer nos tribunais, que é censurar o crítico. Tentaram me censurar com mentiras, com processos enganosos, tentando às vezes até enganar o juiz, como eu tenho num processo que a gente denunciou. A CCB criou um falso título num vídeo meu que não era verdadeiro. Eles mentiram no processo para tentar me manchar. Não conseguiu. Portanto, não é de agora que eles usam a mentira e tentam enganar as pessoas. Mas o que essa carta é de verdade? Essa carta, ela está fazendo um trabalho numa tentativa de esconder os atos dos anciões da cúpula. Porque quem é que está dando publicidade para tudo que os anciões da cúpula fazem? Os críticos. Mais ninguém. Os outros escondem. E o crítico vem e dá publicidade a tudo que eles estão fazendo sem passar pano. Falando exatamente como as coisas são. E o que eles querem fazer? Tentar nos calar, porque sempre fizeram as coisas da surdina e querem continuar assim. Outra pergunta que a gente deve fazer para essa circular: com o que eles estão realmente preocupados? Você acha que ele está preocupado com você, irmão? Você acha que ele está preocupado, né, com a sua saúde espiritual? Não. A preocupação deles é só uma: não perder o controle e o monopólio cognitivo da sua mente, controle do que você pensa, manter você preso ali dentro da CCB. Eles estão preocupados com eles mesmos, não querem perder o controle e o poder. O CCBano, por mais de 100 anos, nunca conseguiu usar o seu próprio cérebro para fazer a sua crítica. Óbvio, existem exceções, são mínimas. E agora que o povo ganhou coragem, conseguiu vencer as barreiras das feitiçarias, porque existiam lendas que se você criticava os anciões, Deus pesaria a mão em você. Ou se você saísse da CCB, você ia virar mendigo. Todas essas crentices estão sendo rompidas no peito pelos críticos. E tudo isso está fazendo com que eles percam o controle. E perdendo o controle, eles perdem o monopólio da salvação que eles acreditavam que sempre tiveram. E para isso, eles precisam arrancar uma coisa que você está conquistando agora: o senso crítico. De ouvir eles, de ler a Escritura e fazer a sua análise livre do cabresto deles, para que você sim, realmente siga ou não siga, acredite ou não acredite. Eles não querem isso, porque eles acostumaram a ter vocês seguindo eles cegamente. E o ápice do descaramento
dessa circular e desses anciões que estão lendo essa circular, se eu fosse ancião da CBF, eu não vou ler isso aqui nunca, me perdoa, não tem condição de eu ler isso aqui, porque eu não posso compactuar com tamanha mentira. Eles tiveram a coragem, como eles não conseguiram derrubar os vídeos, porque tentaram fazer isso através de processos e denúncias no próprio YouTube. No meu canal, tem centenas de denúncias feitas pela própria Congregação Cristã no Brasil, o canal oficial da igreja, tentando censurar os vídeos de análise e de crítica e não conseguiram. E aí, como não sobrou outra alternativa, eles estão dizendo que essas imagens que a gente coloca aqui do lado é deepfake. Irmão, isso é a mesma coisa, me perdoa da palavra que eu vou falar, é chamar vocês de otários e de burro. Não sou eu que estou chamando você de otário e de burro, é a cúpula da Congregação Cristã no Brasil. Tem que ser muito tapado para acreditar no que essa circular está dizendo. Eu queria ver os defensores da CCB, se eles têm a coragem de abrir essa circular e defender isso daí. Olha, se defender isso aí, é o fim moral de qualquer um que defende a CCB. Porque a mentira tá tão descarada, tá tão cabeluda, porque só alguém mesmo sem caráter algum para defender uma circular dessa daí. O outro ponto é falar que a nossa motivação aqui é dinheiro, monetização, sendo que a gente não dá conta nem de pagar os processos que a gente recebe. Injustos, diga-se de passagem. Mas estes homens que viajam o mundo às custas do povo e que tem na sua carteira cartão corporativo, tem a cara de pau de dizer para as pessoas que nós estamos aqui por conta de dinheiro. Que esses homens são o chupim da igreja, viajando bem, primeira classe, comendo muito bem, cartão corporativo, estão preocupados com a mísera monetização que a gente recebe aqui para ajudar a pagar os custos de movimentar todo o canal. É muita cara de pau desses homens. Mas essas coisas não passam de pura ilação. O que um covarde faz quando ele não tem argumento? Como ele não consegue rebater o que você está dizendo, ele vai tentar manchar a sua imagem. Ele não vai te rebater, ele não vai falar sobre o que você disse. Ele vai ficar tentando apontar erros em você, problemas na sua vida e assim por diante, para tentar fazer com que as pessoas se afastem de você. É assim que ele afasta a pessoa do que você está falando. E por fim, essa circular não é um documento para te proteger, irmão. Essa circular não quer te proteger, ela quer te isolar da verdade. É igual na Coreia do Norte. Eles não estão segurando aquele povo pelo bem do povo. Eles estão isolando aquele povo do mundo. E por quê? Para continuar sob o controle daquelas pessoas, controlando a cabeça delas. Portanto, a congregação fracassou no seu projeto de tentar calar os críticos. Um trabalho que não resultou em nada. Só está dando mais vazão. Isso é só mais lenha que ajudou a colocar na fogueira que está queimando a reputação da Congregação Cristã no Brasil. Será que não tem anciões corajosos para enfrentar essa cúpula e falar: temos que arrancar vocês todos daí? Vocês querem uma dica? Que eu acredito que para ter alguma ajuda, pelo menos vai melhorar a condição moral de vocês, do povo. Quem sabe Deus possa até agir no meio de vocês. Vocês têm que remover, primeira coisa, todos esses anciões que estão aí da cúpula. Tem que buscar quem é o ancião mais velho, para que pelo menos vocês sejam justos. E com justiça, quem sabe as coisas entram no seu eixo. Vai buscar o ancião mais velho, verdadeiramente mais velho, fala: pronto, você é o ancião mais velho, é o presidente da cúpula. Aí vai buscar os outros. Forme um conselho verdadeiro. É assim que vocês começam aos poucos tapar a boca do crítico, fazendo o que é correto, corrigindo os erros que vocês fizeram, corrigindo as arbitrariedades. Essa cúpula que está aí, irmão, é uma extensão
de um homem que deu um golpe para assumir o poder. Estão todos manchados. Todos. Enquanto não limpar, irmão, vai continuar essa queda absurda da congregação cristã no Brasil. Infelizmente, gente, é triste, mas a CCB está acabando de forma vergonhosa. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, você sabe que eu estou nesse canal aqui para trazer a você a verdade. Estou aqui falando a verdade dentro do contexto da congregação cristã no Brasil. E por conta disso eu sofro vários processos que são movidos contra mim, não só pela congregação cristã no Brasil, cooperadores, anciões e assim por diante. Eu sou uma pessoa sozinho, único, sou um pai de família. Eu não tenho o tamanho e o porte de uma congregação cristã no Brasil, que é bilionária. Por isso eu peço a sua ajuda, irmão. Faça uma oferta nesta conta aqui abaixo. Essa conta é exclusiva para os processos. Aqui é para pagar as custas processuais e eu estou precisando de um reforço. Se você concorda com o que eu falo, faz uma coisa, contribua, ajuda, faça a sua parte. Pensa assim, não, esse rapaz está aí lutando e falando a verdade, não vou deixar ele sozinho, vou ajudar ele também. Faça a sua contribuição para me ajudar, para que eu continue aqui fazendo esse trabalho, ok? Agradeço a todos vocês, Deus abençoe, fiquem com Deus.